Bom dia. Bom dia, quase boa tarde, né, gente? Prometo que vou ser bem breve. Está todo mundo com fome, a barriga está roncando ali já. Mas, bom, eu quero cumprimentar aqui essa mesa mais uma vez. Para mim é uma honra representar o estado de Mato Grosso, falar de uma política tão importante que é os anos finais. E a gente sabe que os anos finais é o ponto de partida ali para a mudança na trajetória escolar de um adolescente. Para que isso aconteça, de fato, lá na escola, é necessário algumas ferramentas, principalmente a escuta do nosso adolescente, é necessário também a escuta dos nossos profissionais da educação, é necessário a gente respeitar a trajetória desses adolescentes e entender dentro da comunidade escolar como que eles estão inseridos ali dentro. Então isso é fundamental para a construção de qualquer política pública, para que a gente tenha ali, de fato, um diagnóstico da rede, né? Muitas das vezes a gente que é gestor dessas políticas públicas, a gente é questionado da elaboração dessas políticas, se ela aconteceu dentro dos nossos gabinetes. Eu quero dizer para vocês que a política que nós construímos no estado de Mato Grosso, ela não foi construída dentro de um gabinete, muito pelo contrário. Foi ouvindo os adolescentes, foi ouvindo os municípios, foi ouvindo os gestores, foi ouvindo a Undime, foi ouvindo todos ali. Então, dentro do regime de colaboração, a gente deu voz para todos. E a gente vai demonstrar isso aqui para vocês rapidamente, o que nós fizemos no estado de Mato Grosso. Rapidamente, só para passar alguns dados, Mato Grosso hoje tem 142 municípios, tem 13 diretorias regionais. Das nossas 626 escolas, a gente atende 577 unidades escolares, mais de 178 mil estudantes dos anos finais. Lá nós conseguimos organizar. A oferta dos municípios acontece na educação infantil, anos iniciais até o 5º ano, e o estado de Mato Grosso atende o Fundamental 2, mais o ensino médio. Bom, o estado de Mato Grosso tem uma política para os próximos 10 anos, até 2032. Né? Dentro dessa política pública, nós temos 30 políticas educacionais organizadas em 10 eixos. Quem tiver interesse de conhecer como que é essa política educacional do estado, está ali o QR Code, pode escanear, que vai ter todas as principais iniciativas, ações, a estrutura de governança, os principais indicadores que a gente acompanha de aprendizado, e o grande objetivo dessa política é colocar o estado de Mato Grosso entre as melhores educações do Brasil, torná-la uma referência. Bom, aqui eu trouxe só alguns resultados com base nos indicadores do IDEB. O estado de Mato Grosso hoje tem a 10ª melhor educação no ensino fundamental. Vocês percebam que de 2011 até 2023 nós temos aí um crescimento consistente, mas isso não quer dizer, isso não deixa a gente em zona de conforto, muito pelo contrário, aumenta mais ainda a nossa responsabilidade, né, de garantir uma educação não só com a aprendizagem adequada, mas também com equidade e diminuindo as desigualdades sociais que nós temos no nosso estado. Lembrando que lá nós temos 70 escolas indígenas, temos 5 escolas quilombolas, escolas regulares, escolas de tempo integral, escolas vocacionadas ao esporte. Então, com base nos nossos resultados de avaliação, nasceu aí a nossa necessidade de uma política estadual. Essa é uma política inédita para reafirmar o nosso compromisso com os anos finais do ensino fundamental. E quais os principais desafios que nós encontramos no nosso diagnóstico? Necessidade de melhoria dos resultados de aprendizagem. Foi dito aqui pelos nossos 3 adolescentes. Né? Colaboração entre Estado e município, principalmente na transição das etapas dos anos iniciais para os anos finais. Atenção às desigualdades, né? Então precisamos de uma política com equidade e o foco nos adolescentes. Com isso, nós fomos escutar os adolescentes. Então, no estado de Mato Grosso, nós ouvimos 70 mil estudantes. Foram elaborados questionários, contendo ali 14 perguntas, 14 questões, para provocar o estudante para falar como está a minha escola, o que ela precisa melhorar. Então, com esses resultados dessa escuta ativa desses estudantes, foi o que orientou a nossa política, foi o que revelou as nossas prioridades e o que ampliou o processo de construção dessa política. Não podemos também desconsiderar, né, que teve a Semana da Escuta das Adolescências, que foi a escuta em âmbito nacional, e esses resultados que foram disponibilizados para nós percebemos que a gente está no caminho certo, que a escuta ativa dos nossos adolescentes trouxeram em essas iniciativas esses diagnósticos que constam dentro da nossa política educacional.
Como foi dito aqui, ninguém faz nada sozinho, né, professor? Nós temos aí uma rede enorme, então participou a Secretaria de Estado de Educação, Conselho Estadual, Undime, municípios, prefeitos, secretários municipais. Então foi uma escuta muito ativa. Nós temos lá dentro da secretaria uma secretaria adjunta de regime de colaboração, onde nós temos aí um grande programa que a gente chama Regime de Colaboração Nota 10, com 10 principais políticas para atender a rede municipal. E o nosso programa não é só fomentar o transporte escolar, vai além disso. A gente entende que o território municipal, ele acontece a educação em todos os âmbitos. Não existe o professor da rede municipal, da rede estadual, existe o professor daquele território, daquele município. Não existe a escola da rede estadual, da rede municipal, existe o estudante daquele município. E a gente respeita muito o regime de colaboração e dá voz para esses gestores. Então, aí um registro fotográfico da participação de todos eles. E, claro, essa política aqui tem uma linha do tempo, ela não começou da cabeça do secretário ou da cabeça da nossa equipe. Começou ali com um alinhamento técnico e pactuação de algumas diretrizes. E aqui eu quero agradecer o Itaú Social, toda a minha equipe, em nome da Daniele, ali, que está representando a superintendência, né, da Secretaria de Gestão Educacional, teve a mão de muitas pessoas pensando. Então, começamos ali fazendo esse alinhamento técnico, tivemos todo o suporte do Itaú Social, chamamos ele para dentro desse desafio, e eles adoraram o desafio, e nós começamos a construir. Não houve, não pulamos etapas, discutimos com todos, então vocês percebem de 2024 até agosto de 2025, que chegou ao instrumento institucional que coloca em prática essa política dos anos finais. Então, com alinhamento técnico, levantamento de contextos, dados, definição da metodologia, constituição de equipe. Lembrando que qualquer política pública você tem que basear em evidências. Não adianta a gente trabalhar com achismo. Então, fizemos todos os levantamentos dos dados, fizemos o alinhamento da equipe e partimos para o planejamento colaborativo, pensando numa política estruturada, consistente e com dados, baseado em evidências. Fizemos todo o mapeamento, aprofundamento dos programas já existentes, criamos ali 3 oficinas. A primeira foi a autoavaliação, visão de sucesso, que eu lembrei ali do nosso querido amigo, nosso estudante João. Nós queremos que os nossos estudantes sejam um sucesso no estado de Mato Grosso, então tem que ter essa visão de crescimento. E a terceira oficina foi a teoria da mudança, o planejamento estratégico. Em seguida, ouvimos todos, discutimos quais são as iniciativas que iam compor essa política e os eixos estruturantes que vai compor elas. Tivemos a validação dos gestores, a revisão, refinamento ali do documento e depois a sistematização dessa política. Em maio, nós institucionalizamos ela, criamos os documentos, as normativas, as portarias, as comissões e começamos a desenhar o decreto dessa política pública. Em junho, nós fizemos a consolidação e a validação final. Está terminando meu tempo, vou acelerar aqui. E fizemos a consolidação e a validação final deste documento. Está pronto, instituímos a nossa governança, já fizemos a primeira reunião, né, para eleger ali os principais indicadores dessa política. Vocês sabem, toda política pública precisa de monitoramento, avaliação, indicador, cronograma. E é claro que não é uma política engessada. A partir do momento que a gente começar a implementar, mão na massa, chegar lá na escola, vão ter uma série de outras ideias e a gente vai descendo no microdado, no microindicador e a gente vai acompanhando ali no detalhe. Qualquer política pública precisa ter uma estrutura de governança, senão a gente não consegue avançar e não consegue colocar na prática aquilo que os nossos adolescentes colocaram no nosso diagnóstico. E agora, agosto de 2025, fizemos a revisão de todo o marco legal e está pronto para despachar com o governador, assinar o decreto e aí institucionalizar, de fato, né, essa política super importante dos anos finais no estado de Mato Grosso. Os pilares estruturais que compõem essa política: abordagem pedagógica, com foco em melhorar os resultados de aprendizagem, educação integral em tempo integral, oferecer oportunidades para os nossos estudantes, formação de gestores e professores. Mato Grosso hoje tem uma estrutura de avaliação muito robusta. A gente faz a avaliação diagnóstica, tem as avaliações formativas, a avaliação somativa. Esses dados nos dão insumos para a gente fazer os ajustes na política de formação do professor, ajuste do nosso currículo. Então, no Mato Grosso não tem achismo. Ah, secretário, mas como que vocês realizam todas essas avaliações? As avaliações formativas elas acontecem a cada bimestre.
Então, lá nós temos a oportunidade de fazer a avaliação digital e corrigir ela em 72 horas. Ah, mas como que faz a avaliação digital? Todas as nossas escolas têm Chromebooks, né, têm acesso à internet, tem um banco de questões que os professores retiram essas questões com base no ano e aplica essas avaliações e a gente consegue ali extrair dados, informações de avaliação e fazer a formação em serviço e a formação continuada desses profissionais. Educação e tecnologia. Eu vi que muitos estudantes falaram aqui de robótica, precisa de ter oportunidades, práticas esportivas. Dentro da nossa política, nós temos um programa arrojado de robótica hoje no estado de Mato Grosso. Todos os anos a gente faz a feira de robótica e leva os estudantes premiados para a competição em Houston, nos Estados Unidos. Nós estamos no 3º ano. Nós temos também um programa de intercâmbio, que todos os anos a gente leva 100 estudantes para fazer intercâmbio na Inglaterra. Nós temos um programa de esporte, nós temos as nossas escolas vocacionadas ao esporte. Por exemplo, semana passada eu lancei os Jogos Olímpicos, que tem a etapa municipal, a etapa regional e a etapa estadual, com premiação. E esses principais estudantes desses campeonatos, eles têm a chance de competir nacionalmente e internacionalmente. Semana passada, nós tivemos uma escola vocacionada ao esporte, foi representar o Brasil em Buenos Aires, competição de judô. E um estudante nosso foi campeão em primeiro lugar. Então, a gente tem essa iniciação ao esporte muito forte e estamos consolidando isso dentro da nossa rede. Lembrando, foi falado aqui de Grêmio Estudantil. Todas as nossas escolas têm Grêmio Estudantil. Semana passada, nós tivemos um encontro com 2.000 estudantes, onde nós falamos das principais políticas, as principais atribuições desse Grêmio Estudantil, qual o papel dele com a escola, qual o papel dele junto com os colegas. Esse Grêmio Estudantil ele tem recurso que ele recebe para investir na sua infraestrutura, comprar equipamentos de audiovisuais, comprar equipamentos para podcasts. O que a gente quer são estudantes, escola viva, escola que comunica. Né? E fizemos também a Expo Estudantil. Todos os anos a gente reúne lá na capital, no nosso estádio, mais de 20.000 estudantes, onde a gente apresenta feira de profissões, onde a gente faz testes vocacionados, coloca lá o Sebrae, Senai, onde a gente apresenta o nosso currículo de educação técnica profissional, já para começar a fazer uma transição do 9º para o 1º ano, para esse estudante começar a se organizar, fazer o projeto de vida dele, o que ele vai querer ser quando ele finalizar a educação básica. Então, tem todas essas estratégias que engajam os estudantes e aproxima a escola. A escola ela vai além da sala de aula, ela vai além dos muros, ela tem que ser uma escola viva, que pulsa ali. E isso depende muito, né, do engajamento das lideranças daquela escola e da comunidade. Então, todos esses eixos estruturantes estão dentro da nossa política. É claro, inclusão, equidade, precisamos diminuir as desigualdades sociais, que é muito grande no nosso país, no nosso estado não é diferente. O clima escolar e a saúde mental é fundamental, e eu acho que um grande aliado aí é a política do esporte, são as práticas esportivas que podem acontecer dentro do ambiente escolar, o protagonismo estudantil, que eu mencionei, avaliação, gestão para aprendizagem. Não tem como melhorar os resultados se a gente não tem uma cultura de avaliação, e a cultura de avaliação era para a aprendizagem, não é para punir estudante, não é para punir professor, é para a gente fazer o ajuste de rota, fazer as intervenções pedagógicas, fazer com que o nosso estudante aprenda e fazer com que o nosso professor, que tem alguma dificuldade dentro das práticas pedagógicas, dentro das salas de aula, nós possamos fazer a formação em serviço e ajustar essas rotas. E, por fim, a transição entre as etapas, que é super importante, do 5º para o 6º, do 9º e para o 1º ano. Estou terminando. Através dessa construção, da teoria da mudança, a gente está explicitando a cadeia lógica que vai nos levar aos impactos almejados, que começa com os eixos estratégicos da política, a visão de sucesso, os programas, as atividades, as iniciativas. E é claro que dentro dessa construção, dentro dessa cadeia lógica aí, precisa ter uma estrutura de governança muito bem alinhada para acompanhar os projetos, acompanhar as ações, acompanhar as iniciativas, ver o que está acontecendo lá no chão da escola e, é claro, mensurar, avaliar, monitorar e fazer as correções de rota. Já falei aí, da governança e monitoramento, já tem uma comissão intersetorial implementada, onde tem as reuniões trimestrais, acompanhamento operacional de todas as ações que estão sendo construídas, construção de acompanhamento, indicadores de desempenho, mobilização e engajamento dos atores externos e os setores envolvidos. E qual o impacto que a gente espera? Que Mato Grosso seja aí o destaque nacional no avanço da aprendizagem dos anos finais, garantindo equidade e sendo referência no uso de tecnologias na educação. Me desculpa pelo tempo,
foi o mais rápido possível, mas graças ao trabalho de muita gente, equipe do terceiro setor, Itaú, equipe nossa da Secretaria de Educação e todos os municípios do estado de Mato Grosso, nós podemos falar que hoje o estado de Mato Grosso tem uma política, vai implementar e vai começar a executar. E a gente conta com todos do Ministério da Educação, colocamos à disposição dos outros estados, dos outros municípios, para compartilhar essas boas práticas, compartilhar o que nós estamos fazendo. No final, a gente precisa que esse Brasil, essa potência, cresça com equidade, diminuindo as desigualdades e colocando a educação como pilar principal do país. Obrigado a todos.